Queridos irmãos e queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Nós chegamos à última mensagem da série, a mensagem de número 24, com o título Simão, pastoreia as minhas ovelhas. Leitura da Bíblia, João, capítulo 21, versículos de 1 a 25. Na última mensagem, nós falamos a respeito da ressurreição de Jesus. No capítulo 20 de João, versículo 1, começa dizendo, no primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana, em Apocalipse, também é conhecido como o dia do Senhor, por causa da sua ressurreição. Eu, quando preparava essa mensagem de número, do capítulo 20, número 23, quando cheguei aqui na ressurreição de Jesus, depois de ver todo o pano de fundo, nosso Senhor Jesus obedeceu a Deus Pai, Ele que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, veio por obediência ao Pai, para fazer a sua vontade. Era necessário que ele se rebaixasse, deixasse a sua posição lá no céu com Deus, e ele se humilhou e veio em forma da figura humana, e tomando a forma de um servo, ele veio para servir. Ele veio, e o servo tem uma característica, é de obediência total ao seu Senhor. E ele que veio para salvar o mundo estava perdido, e o mundo estava nas mãos do príncipe desse mundo, e o mundo jaz no maligno. E ele veio como a palavra, para que todo aquele que nele cresce, recebesse a vida eterna. Essa era a vontade do Pai. E a vontade de Deus, então, a partir desse ponto de partida, recebendo a vida eterna, tudo se concretizaria. Mas ele recebeu grande oposição. Ele veio para o mundo que ele mesmo criou, mas o mundo não o recebeu. Ele veio para o que era seu, os judeus, o povo de Israel, mas esse povo rejeitou. E os líderes judeus, por causa da sua posição, seus privilégios, estrutura de poder, com medo de perder tudo isso, eles se levantaram contra Jesus e fizeram de tudo para prendê-lo e, por fim, pressionaram a política do Império Romano para condená-lo à morte e crucificá-lo. E, durante todo o processo em que ele esteve aqui na Terra, ele foi muito fiel ao Pai, deixando claro que ele não veio por vontade própria, ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio não para buscar sua própria glória, mas é para buscar a glória do Pai. Ele não falava as suas próprias palavras, mas era o Pai que permanecia nele, falava por meio dele e também fazia a obra de Deus por meio dele. E dessa forma, ele foi rejeitado por muitos, mas graças a Deus, ele encontrou em Betânia uma casa que o amava. Ali estava o Simão leproso, representando nós hoje, da vida da igreja. Nós éramos todos pecadores, rebeldes contra Deus, mas um dia o Senhor nos curou da nossa rebeldia, o Senhor perdoou nossos pecados, e nós éramos todos como aquele
paralítico que estava imóvel por 38 anos, totalmente imobilizados para fazer a vontade de Deus. Mas um dia o Senhor também nos curou e nós passamos a servir ao Senhor. E também ali estava representado um cego de nascença que Jesus curou no dia de sábado, e assim como esse cego, nós também éramos cegos, não enxergávamos um palmo na nossa frente com relação à vontade de Deus, com relação à palavra de Deus, às coisas de Deus, não compreendíamos, mas graças a Deus Ele curou-nos da nossa cegueira espiritual, e hoje nós vemos, conseguimos ver o Senhor, e mais do que isso, como Lázaro, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o nosso Senhor Jesus nos ressuscitou, né, através de uma palavra que Ele disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E aquele que já cheirava mal, havia 4 dias que ele estava morto e enterrado na sepultura, e ele saiu, né, reviveu. Então, irmãos, nós somos essas testemunhas vivas do poder do Senhor, do poder da vida do Senhor. E finalmente, no final do seu ministério aqui na terra, ele conseguiu esse grupo, né, de pessoas em Betânia, que ele passa a chamar de minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem a voz do pastor, e eu também as conheço, né? E ele passou a dizer de que esses são os que o Pai confiou na sua mão, e Ele vai cuidar dessas pessoas, que ninguém arrebatará da mão dele, nem da mão do Pai. Irmãos, graças a Deus, nós fazemos parte, acredito, fazemos parte desse grupo de pessoas. Nós queremos, Senhor, irmãos, realmente ser esse grupo íntimo, né, do nosso Senhor, e também focados em fazer a vontade de Deus. No entanto, ele sofreu toda sorte de injúrias, ele foi humilhado, ele foi, né, esbofeteado, ele foi julgado injustamente, tudo isso nós já vimos, né? E ele, então, finalmente, através da trama política, né, ele foi condenado à morte pelo governador romano, embora ele não tivesse visto em Jesus nenhum crime, né, que pudesse condená-lo, mas pela pressão dos judeus, ele o condenou, mas é para se cumprir a profecia que está na Bíblia. Irmãos, e finalmente ele sofreu às 6 horas na cruz. Durante 3 horas, né, ele sofreu, né, pelo julgamento, foi julgado pelos homens, e últimas 3 horas ele foi julgado pelo próprio Deus Pai, que o abandonou porque Deus o fez pecado, como diz Paulo aos Coríntios, Deus o fez pecado por nossa causa. Ele carregou sobre si todos os nossos pecados, as nossas transgressões, e por fim, quando ele terminou o seu martírio na cruz, ele disse: está consumado. Finalmente, todo o sofrimento, todo o trabalho árduo, difícil do nosso Senhor Jesus aqui na terra havia sido consumada, né? E aí, irmãos, ele foi enterrado na sepultura dos ricos, e assim acabou. E certamente o inimigo de Deus achava que tinha ganho uma vitória, né? Teriam matado, né, o Filho de Deus que veio salvar o mundo, mas mal sabe ele que existe o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, irmãos, tudo mudou. Quando eu preparava esboço dessa mensagem, eu estava sentindo, né, aquela opressão do sofrimento, né, de toda a perseguição de Jesus, tal,
mas de repente respirei também aliviado. Assim como nosso Deus Pai, certamente aquele dia, naquela manhã, respirou aliviado. Ele ressuscitou a Jesus. Então, a partir daquele momento, irmãos, veio um novo dia, uma nova era, né? Um novo momento. Finalmente, Deus agora tem como realizar sua vontade a partir do dia da ressurreição. Porque nesse dia, Jesus, então, se tornaria o Espírito da verdade, como outro Consolador, e Ele, então, entraria naqueles que nele crescem, e a partir desse momento Ele geraria sua igreja, e a sua igreja seria uma extensão do nosso Senhor Jesus aqui na terra para fazer prosperar a vontade de Deus. E nós estamos aqui, irmãos, como prolongamento, como extensão de nosso Senhor Jesus Cristo para fazer a vontade de Deus. E finalmente chegou o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Por que eu fiz questão de dizer tudo isso? Irmãos, hoje é a última mensagem dessa série. Semana que vem nós vamos voltar, usar um intervalo até a próxima conferência, usar um intervalo para terminarmos, né, aquilo que nós começamos daquela série. Quem tem ouvidos, ouça, né? Vamos começar a falar sobre a igreja em Filadélfia, né? E como hoje é a última mensagem, irmãos, a conclusão, o Senhor quer nos dar uma conclusão muito prática e maravilhosa. Tanto é que coincidiu com a vinda dos 270 irmãos, né? Na verdade são mais, totalizando 280 e mais alguma coisa, dos irmãos que vieram de Minas, dos irmãos que vieram do Espírito Santo, né? do Rio de Janeiro, sul da Bahia, tá? Hein? Rio Grande do Sul, né? E, irmãos, ali na estância, desde sexta-feira, né, era uma festa. Nós não tínhamos nenhuma sala menor para caber todos eles. Nós fomos reunir no centro de convivência, né? Ali, todas as nossas comunhões, né, o Senhor coroou com muito suprimento, muita luz e muita alegria. E principalmente, irmãos, eu quero dizer para os irmãos da nossa região aqui de São Paulo, irmãos, nós temos muito a aprender com esses irmãos da região 6, especialmente, irmão, na atuação deles, né, usando muito bem a casa de adolescentes, as tropas, os capitães, né, os valentes de Davi e também os irmãos da maturidade, que nós começamos a montar, né, um serviço de intendência, né, irmãos? Nós, se você pensa que não, agora é a vez dos adolescentes, eu vou me aposentar na igreja, ficar de braços cruzados, assistir de camarote, acabou esse tempo. Você foi recrutado novamente para fazer parte da intendência, né, para suprir, né, tudo que o Senhor precisa nesse serviço de adolescentes, dos jovens e todos os demais serviços. Eu vou, no final da mensagem, vou comentar um pouco melhor sobre isso, tá bom? Então, graças a Deus, na comunhão com nossos irmãos da região 6, nós ganhamos muita luz na prática da palavra, né? E eu vou tentar passar alguma coisa, tá? Por isso que eu vou ter que correr um pouco com relação à parte que eu preparei. Na verdade, ó, eu preparo sempre um esboço, tá, na palavra profética, para eu levar com maior seriedade possível aquilo que o Senhor quer falar. Eu sempre digo, irmãos, a palavra profética não tem procedência em mim mesmo. Se tiver origem em mim mesmo, essa palavra não seria de Deus, essa palavra não se concretizaria. Então, mas graças ao Senhor, eu tenho que ter muita sensibilidade, buscando ao Senhor para saber qual é, né, a palavra dEle, qual é a direção dEle. Então, por isso que eu faço com muita seriedade um esboço. Isso não é para me engessar, mas isso é para me guiar durante todo o processo em que eu busco diante do Senhor que Ele quer falar. Então, mas depois da comunhão com esses irmãos da região 6, além do esboço
Sábado de manhã, acordei 6 horas da manhã para fazer um adendo. Eu fiz um adendo da mensagem de número 24, né, sobre todos os pontos que nós ganhamos na comunhão com os irmãos. Então, vou tentar passar, tá bom? Senhor Jesus, é um novo dia, tá? Aperte um cinto de segurança, nós vamos voar. É o último dia da série da palavra, mas, irmãos, essa palavra do Evangelho de João vai nos deixar um legado, né? E nós vamos colher os frutos a partir dessa conclusão, tá bom? Então vamos lá. Ainda, irmãos, vamos falar um pouco dos acontecimentos após a ressurreição de Jesus, registrados em outros evangelhos. Vamos começar por Mateus. Eu vou passar isso bem rapidamente, mas para os irmãos terem uma noção do que houve, do que aconteceu. Tá? Mateus, vamos dar uma olhada em Mateus 28. Senhor Jesus. Em Mateus 28. Versículos, vou ler a partir do versículo 11 em diante, tá? Para ganhar um pouco de tempo. Não posso ler desde o versículo 1, mas vou ler rápido, tá? No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, ide depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. E como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Jesus chamou os seus discípulos de servos, porque os servos, né, não são maiores do que o mestre. O servo faz a vontade do seu mestre, serve ao seu mestre, assim como nós precisamos aprender, irmãos, a servir ao Senhor como servos. E como servos, nós não temos direito à hora extra, não temos direito a 13º, não temos direito a férias, não temos direito nem de um agradecimento, não temos direito nem de reconhecimento, porque nós somos servos, porque os servos aqui antigamente, irmãos, eram como escravos, servos. Então, irmãos, nós servimos ao Senhor dessa maneira. Irmãos, o Senhor, graças a Deus, o Senhor quer preservar um grupo de pessoas com coração puro. O Senhor quer pessoas de coração puro que está aqui só para servir ao Senhor, né? Não estamos aqui buscando fazer nossa própria obra, buscar nossa própria popularidade, né? Buscar fama, buscar até vantagem financeira a partir, né, das coisas do Senhor. Não, nós somos apenas servos, queremos só ser fiéis ao Senhor.
E nós não reclamamos de reconhecimento, não, né? Às vezes a gente fala, mas eu trabalho, ninguém reconhece o meu trabalho. Não, estamos aqui hoje para buscar reconhecimento. Somos apenas servos. Só que um pouco antes da crucificação, Jesus então chamou os seus discípulos de amigos. Não eram mais só servos, o Senhor nos chama de amigos, porque amigos conhecem o coração um do outro. Nós não apenas servimos ao Senhor como servo, mas nós passamos a ser amigos do Senhor, nós passamos a conhecer o seu coração, o que se passa no coração. Agora não é só uma relação de mestre e servo, temos uma relação de amigos. Mas agora, depois da ressurreição, nosso Senhor Jesus, irmãos, Ele se tornou Espírito capaz de entrar em nosso espírito e nos gerar, né, no nosso espírito, nos regenerar, nascer de novo, e esse novo nascimento nos faz sermos filhos de Deus. Lembra de João capítulo 1, versículo 12, quem sabe fala de cor? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Então, quando nós cremos no nome do Senhor Jesus, o Espírito entra em nós, nós somos regenerados, gerados um filho de Deus, e nos foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Por isso, irmãos, sendo filho de Deus, como Jesus é o filho primogênito de Deus como homem, nós somos os muitos outros filhos de Deus, somos então seus irmãos. Nós somos irmãos de Jesus, tá? Então aqui disse, não temais, ide avisar a meus irmãos. Nós avançamos mais um passo. Nós hoje somos irmãos do Senhor Jesus, que se dirijam a Galileia e lá me verão. Então vou contar rapidamente, irmãos, o que aconteceram, porque o que se passa na tradição judaica é mentira que Jesus ressuscitou, tá? Então, a base é essa aqui, versículo 11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje, tá? Fiz questão de ler isso aí para vocês saberem. Aí seguiram os 11, né, discípulos para a Galileia e para o monte que Jesus lhes designara. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, então, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmãos, quando Jesus ressuscitou, Deus o glorificou, ele se tornou Espírito da verdade e Deus o assentou, Deus o elevou, o fez assentar-se à sua direita, e ali ele estava acima, nas regiões celestiais, acima de todo o principado, toda a potestade, né, de todo o poder e domínio que se possa referir, e ele recebeu toda a autoridade, e ele veio até aos discípulos que representam a igreja. Ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmão, embora o Senhor Jesus foi alçado ao céu, assentado à direita de Deus, mas ao mesmo tempo, como Espírito, Ele está presente com a igreja, Ele está aqui conosco, porque a igreja é a extensão dEle, e nós vamos
fazer prosperar a vontade de Deus, né, aqui na terra. A missão dele como ungido de Deus não terminou, termina com a igreja. Portanto, irmãos, nós recebemos essa autoridade que lhe foi confiada, né, para fazer a obra de Deus. Por isso, irmãos, nós não ficamos, né, não somos uma igreja dentro de 4 paredes somente. Nós saímos às ruas, pregamos o evangelho, irmão, porque essa é a nossa comissão do nosso Senhor Jesus para a igreja. E que comissão é essa, irmão? É para fazer discípulos. O que é fazer discípulos, irmãos? É fazer Cristo encabeçar sobre todas as pessoas, e que tudo possa ser governado por Cristo na igreja. Agora vamos ver, né, o livro de Marcos, como relata o livro de Marcos. Marcos 16. Marcos 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo, e muito cedo no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui, não está mais no túmulo. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Irmãos, é muito interessante falar, né? Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Irmão, nós temos visto, irmão, que Pedro negou o Senhor 3 vezes. Ele que se julgava muito forte, ainda que todos, né, abandonassem o Senhor, ele jamais abandonaria o Senhor, daria sua própria vida pelo Senhor, mas naquele ambiente assustador de mais de 500 soldados ali, né, e toda aquela pressão, ele também fugiu, como todos os 11 outros discípulos, e no fim, no pátio do sumo sacerdote, ele negou o Senhor 3 vezes. Quando ele negou pela 3ª vez, o galo cantou e Jesus olhou para ele. Aí ele se lembrou de como ele, né, se achava forte, mas ele negou o Senhor 3 vezes. Negar uma vez pode ter acontecido por alguma fraqueza. Negar 2 vezes, talvez já ainda perdoável, mas 3 vezes não dá para dizer que foi, né, foi um lapso. Então, ele negou o Senhor 3 vezes, ele deve ter pensado: acho que o Senhor Jesus já não quer mais ele, certo? Então vai usar outras pessoas. Mas nosso Senhor Jesus sabe, ele conhece o ser humano, e ele mandou dizer: dize aos meus discípulos e a Pedro, para dizer para o Pedro: Pedro, eu não abandonei você não, né? Hoje, graças ao Senhor, irmão, na vinda para cá, eu estava falando para os irmãos, principalmente para o irmão Ami, né, que eu falei para o Ami, você tem sido um bom caçador de onésimos, né? Porque não sei se vocês sabem que ali na região dele, né, o Senhor tem dado uma graça para ele, um dom especial para ele. Ali como é que é? É a fronteira tríplice, né? Tríplice. Tem o Brasil, Argentina e Paraguai, né? E ali tem muitos argentinos, paraguaios ali e brasileiros servindo juntos, né? Tem alguns aqui, é? Outro dia eu participei do casamento de um deles, né? E nem os familiares dele, do menino, conseguiram acreditar a tamanha mudança na vida do homem. Era um menino, um jovem,
perambulavam nas ruas de Buenos Aires e, né, não tinha conserto, não tinha jeito mais de consertar a vida dele. Os familiares já não tinham mais jeito com ele e ele aceitou o desafio de ir para o SEAP. Na primeira vez, os irmãos então deram dinheiro para ele comprar passagem ir para Foz. Ele usou para outra coisa, para coisa ruim, né? Aí encontraram de novo pela misericórdia do Senhor na segunda vez e perguntou: você quer mesmo mudar de vida? Quero. Então dessa vez não vou te dar dinheiro para comprar passagem, vou até rodoviária, vou comprar dinheiro e colocar você no ônibus, ver o ônibus partir. Aí assim foi para Foz do Iguaçu. Agora esse menino, irmão, está ajudando a África. É um dos melhores comportores que nós temos. Então, por isso que eu falei, a mim, você é um caçador de onésimos, né? Consegue buscar aqueles que, né, não prestam mais, né? Tal, e de repente estão sendo muito úteis na vida do Senhor. Amém. Você também não é um desse? Eu também sou, né? Senhor Jesus. Vamos lá. E saindo elas, versículo 8, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes ouviram que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Irmãos, a ressurreição é uma coisa que o homem não acredita, porque está fora da cultura humana. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam no caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a esses 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmão, nós obedecemos essa comissão. Nós estamos indo por todo o mundo. Onde o Senhor abrir porta, em algum continente, né, nós vamos lá. Então, nós temos pouca força, mas Deus tem nos provido, né, de recursos, tanto humanos como financeiros, para a gente ir lá. Tanto é que, irmãos, hoje já estão indo vários irmãos para Angola. Os que estão aqui, vários estão indo para Angola. E também amanhã partirão vários para a África do Sul. E, né? Mais 10 amanhã para a África do Sul. Hoje quantos? 7. 7 estão partindo para Angola e amanhã 10 estarão partindo para a África do Sul, e depois eles vão atuar em vários outros países africanos. Irmãos, a África vai ser do Senhor, né? Nós, na verdade, nós estamos mandando só reforço, porque já foram muitos, né? Muitos já estão atuando lá, e estão todos, irmãos, preparando o terreno para a grande conferência que acontecerá em outubro deste ano ainda, em Johannesburgo, né? Então, irmãos, nós apenas aqui obedecemos ordem. O Senhor falou para a gente ir a todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas. Eles estão usando o Google para traduzir, sabe? Os irmãos aqui às vezes vão para um país, eles não falam a língua daquele país. Como é que eles fazem? Eles usam a imersão. Eles usam, né, para conversar, eles usam Google Tradutor, né? Então, irmãos, eles falaram outras línguas, né? Dali a pouco, irmãos, nossos irmãos aqui vão ser todos poliglotas, né? Ó Senhor Jesus. E que mais? Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem,
não lhes fará mal. Irmão, você não sabe, você vai para a África, você não sabe o que você vai beber, né? Então, o que vai comer? Nós temos, graças a Deus, irmãos de Congo, estão tentando entrar em República Centro-Africana. Chegou hoje, né? Irmãos, uma viagem que estava prevista para o quê? 3, 5 dias, durou 13 dias. Dificuldade para entrar, teve que pegar uma canoazinha, certo? Enfrentando rios, perigo de morte, perigo da selva e tudo. Irmãos, nós precisamos realmente dessa proteção, né? Uma proteção, e o Senhor nos promete que nos guardará, né? Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Nosso Senhor hoje, irmão, já recebeu toda a autoridade. Não precisa ter medo não, irmão. Nossa cabeça do corpo, tem toda a autoridade. Não tenha medo dos demônios, não tenha medo do diabo e seus ataques, dos anjos caídos, porque o nosso Senhor já recebeu toda a autoridade e é a cabeça da igreja. Nós somos apenas membros do corpo de Cristo. E, irmãos, e eles tendo partido, eles obedeceram a palavra profética, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, graças ao Senhor, hoje está acontecendo entre nós, obedecemos a palavra que o Senhor fala conosco como uma ordem. Nós saímos para a rua, pregamos o evangelho, fazemos imersão com as pessoas. Irmãos, nós estamos mudando a vida, transformando vidas. Hoje, muitas pessoas estão sendo governadas por Cristo através do evangelho do reino que nós pregamos. E os sinais do Senhor têm nos acompanhado. Não é verdade? Se essa palavra é de Deus, não é de homem, irmão, essa palavra é confirmada pelo Senhor, pelos sinais que nos acompanham. Irmão, já tem, eu acho que no mínimo, quantos anos? 4, pelo menos 4, 5 anos, irmão, nós estamos vendo milagres e milagres, sinais e sinais, coisas sobrenaturais ocorrendo, irmão, todos os dias. Corremos um perigo, irmão, de considerar isso como uma coisa normal, né? Mas são coisas sobrenaturais, milagres e sinais que confirmam a palavra do Senhor, tá? Ó Senhor Jesus. Agora vamos para Lucas, né? Senhor, vamos para Lucas. Lucas capítulo 24. Tá? Eu não vou ler mais a parte da ressurreição do Senhor, né, porque vocês já sabem, e vou ler a partir do versículo 13. Acho interessante esse relato, mas também de uma maneira rápida. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, quer dizer, tudo que aconteceu, né, a crucificação de Jesus, etc, etc. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Por quê? Porque Jesus estava, né, já com outra feição. Depois da ressurreição, ele tomou um corpo da ressurreição, tá? Eles não o reconheceram. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, estavam muito tristes, porque Jesus havia sido crucificado, tinha sido morto. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Você não lê jornal, não? Você não sabe do que está acontecendo? Grandes acontecimentos têm acontecido em Jerusalém, você não sabe, né? E ele lhes perguntou: quais? Quais? Qual foi a manchete, né? E
explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Irmãos, isso serviu de um modelo para nós que servimos ao Senhor. Irmão, Jesus era Nazareno, varão profeta, ele era poderoso em obras e palavras. Porque havia um tempo atrás, sob influência ainda do tempo de Sardes, né, nós preparávamos muito os bons faladores de mensagem, né? Então nós tínhamos pessoas que são, né, preparados para dar palavra, mas quase que poucas pessoas sabiam como fazer operações na obra do Senhor. Então nós tínhamos muito teóricos e poucos práticos. Mas hoje nós entendemos, irmãos, que a palavra de Deus é uma ordem para a igreja para executar a palavra. Só que, irmãos, pela influência de Sardes, nós todos achávamos que é bonito nós sermos mestres da Bíblia, né? Nós falamos bem, sermos eloquentes. Então todos foram para esse caminho, né, de buscar conhecer teologia, buscar conhecer, né, e como seminaristas. Mas, irmãos, não, o Senhor precisa de pessoas que operacionalizam, né, a sua palavra precisa ser executada. Por isso nós precisamos ser equilibrados em obras e em palavras. Nós sabemos transmitir, e palavra não é a sua própria mensagem, palavra é transmitir a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E obras é para quê? Não é para fazer a sua própria obra, mas é para fazer a obra, executar a ordem que veio pela palavra, tá? Então, graças ao Senhor, hoje as coisas estão mais equilibradas. Senhor Jesus, onde eu estou? Versículo 20: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já este é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, quer dizer, nós perdemos esperança. Acho que esse que veio a redimir a Israel, não vai redimir coisa nenhuma, e sendo que ele estava do lado, né? E onde eu estou? Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, tendo tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Quer dizer, não, acho que não é possível, ele não ressuscitou, não. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Irmão, não vamos viver pela nossa lógica. Pela nossa lógica é impossível uma pessoa ressuscitar. Mas, irmãos, para Deus nada é impossível. Por isso, irmãos, se você viver de uma maneira lógica, convencional, a vida da igreja, irmão, nós não vamos sair dessa mesmice. Nessa coisa convencional, tradicional, fazer cultos, não é isso? Fazer reuniões, né, falar muitos mestres para falar da Bíblia e tal. Irmão, mas não vai crescer, não vai fazer obras sobrenaturais, o Senhor não consegue fazer coisas maiores. Irmãos, graças ao Senhor que nós cremos na palavra do Senhor. E quando cremos na palavra do Senhor, irmão, um grande poder vem através da palavra para realizar a obra de Deus. Ó Senhor Jesus. Versículo 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram de aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles.
E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Irmãos, isso aqui fala, irmãos, quando não, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava. Irmãos, a presença física do Senhor, sabe? Jesus estava com eles do lado, eles não reconheceram, mas a presença do Senhor mesmo está na sua palavra. Então o Senhor ainda está presente conosco. Toda vez que há uma palavra que arde o seu coração, porque o Senhor está aqui, o Senhor está presente, né? Então, graças a Deus, irmãos, o Senhor tem sido fiel conosco. A palavra que arde o coração não tem cessado entre nós. O Senhor tem falado essa palavra que arde o coração, porque essa palavra, irmão, verdadeiramente traz a presença do Senhor. Não é? Senhor Jesus. Por isso, irmãos, vamos, Jesus, ó Senhor Jesus, vamos lá. Então Jesus aparece aos discípulos, né, esse do versículo 36 eu não vou ler porque nós lemos de João, né? E depois 44, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E vós sois testemunha dessas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, é onde ele encontrou a vida da igreja, né? Para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Sua ascensão pública. Todos viram Jesus ascender ao céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo, louvando a Deus. Bom, foi assim, irmãos, que o Senhor, né, deixou-os. Agora vamos então para João. Vamos para João. Vamos voltar para João 21. Senhor Jesus. Lembre-se que é um novo dia, tá? Um novo dia. Depois dessa ressurreição maravilhosa do nosso Senhor, da sua aparição gloriosa aos seus discípulos, deu um alento para eles, um alívio para eles, e principalmente a esperança, né, para Deus surgiu aí com a ressurreição de Jesus. Mas Jesus ainda tinha uma grande coisa a fazer no capítulo 21 de João. Qual é a grande coisa? Então vamos tentar mostrar. Versículo 1 de capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Qual é o mar de Tiberíades? Eu já falei várias vezes, né? O mar de Tiberíades é o mar da Galileia, é a mesma coisa, só que quando, né,
quando construíram um palácio para governador, né, da Judéia, ali, né, passou o lago a ser chamado de Tiberíades, o mar de Tiberíades, tá? Então, vamos lá. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, né, e os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Ó Senhor Jesus. Vamos contar quantas pessoas estavam aqui. Tem o Simão Pedro, tem o quê? Tomé Dídimo, tem o quê? Natanael, tem dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, 5, que mais? E mais 2, então são 7 ao todo. Então era Pedro mais 6. Pedro, né? Pedro, o que ele disse? O que ele pensou, certo? Eu não sei o que fazer daqui para frente, o mestre não está mais conosco, Jesus não está aqui para nos dirigir, não sei o que fazer, mas eu estou com fome. A minha família também está com fome. Eu preciso arrumar alguma coisa para comer. Eu vou pescar. E esses outros 6 também? Você tem razão. Já que você vai pescar, nós vamos com você, né? Vamos resolver esse problema da fome, do sustento. As nossas famílias também precisam de sustento. Vamos contigo. Irmãos, esse problema precisa ser resolvido. Para o reino dos céus prosperar aqui na terra, irmãos, essa questão do sustento precisa ser resolvido. Nós estamos fazendo aqui para quê? O que nós estamos fazendo aqui na terra? Só para encher a barriga? Só para resolver o problema do sustento? Não. Por isso ele diz, na ressurreição: vai dizer aos meus discípulos e a Pedro. Aqui nesse momento ele estava perdendo Pedro e perdendo os principais, Tiago, João e os demais, né? Então, irmãos, o Senhor tinha que fazer esse trabalho antes de partir. Então, irmãos, hoje é a última mensagem dessa série. O Senhor quer fazer esse alerta para você e para mim. Ele quer ter um novo começo entre nós. Novo começo. Disse-lhe, né? E Simão Pedro, irmãos, Simão Pedro, juntamente com os filhos de Zebedeu, Tiago e João, não sei se vocês sabem que eles tinham uma empresa da pesca. Eles eram empresários da pesca, tá? E eram exímios pescadores. E aquela noite eles decidiram, tá bom, já tem um barco aqui, tem as redes, eu vou pescar. Os 6 falaram para o Pedro: também nós vamos contigo. Ora, se Pedro é pescador e os 2 irmãos Zebedeu são pescadores, certamente nós vamos resolver o nosso problema de fome e do sustento, não é isso? Irmãos, eu não sou pescador, não sei pescar, né? O Ami sempre me convida para pescar, né? Eu falei, eu não vou porque eu sou alimentador de pernilongo, né? Enquanto ele pesca, os pernilongos vêm para mim, os insetos vêm me picar, né? Acho que ele tem um sangue que os insetos não gostam, mas vem tudo para mim, né? Então aí ele quer me levar para pescar, mas eu não sou pescador, mas quando eu vou com ele e com Jonas, né? Jonas me levou uma vez para Pantanal, né? Com ele, eu falei, certamente vai ter peixe para comer. Mas que frustração, né, João? Está parecendo Pedro com 6, né? Nós fomos lá para a Argentina, não pescou nada. O exímio pescador, ele não pescou nada. E Jonas ainda de vez em quando lá em Palmo pescou um tucunaré, né? Ainda pegou um, pelo menos deu para comer um, né? Ó Senhor Jesus. Então naquela noite os exímios pescadores, profissionais, mas não pegaram nada. Já pensou? Noite inteira não pegaram nada. Versículo 4.
Mas ao clarear da madrugada, já pensou, até clarear da madrugada, é? Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Irmãos, nós só vamos reconhecer Jesus quando ele fala, né? A sua palavra é que diferencia o nosso Senhor de qualquer outro homem, né? E perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. 6 marmanjões, 3 pescadores profissionais, noite inteira. Uma pessoa na praia pergunta: você tem alguma coisa de comer? Quer dizer, pegaram algum peixe? Não, não. Tá? Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Irmãos, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Por quê? Porque João descobriu que era o Senhor. Por causa da palavra e por causa do cumprimento da palavra. Não é? A palavra profética, qualquer um pode dizer que eu estou falando a palavra profética. Mas a palavra profética, primeiro, faz arder o seu coração. Em segundo lugar, essa palavra tem que se cumprir. Se essa palavra se cumpre, é a palavra que saiu da boca do Senhor. Tá? Então, irmãos, a palavra saiu, deve ter ardido o coração deles, e quando eles foram ver, à direita do barco, eram quantos? 153, não eram? 153 grandes peixes. Será que não dava para enxergar os peixes aqui do lado direito do barco? Precisou o Senhor falar: lança à direita do barco. Eles lançaram, pegaram 153 grandes peixes. Não, o barco não comporta aquele peso. Eles não conseguiram puxar para dentro do barco, os peixes tiveram que arrastar até a praia, né? Então, irmãos, os exímios pescadores não conseguiram pescar, mas o Senhor, com uma palavra, uma só palavra, eles pegaram 153 grandes peixes. Irmão, o Senhor não é capaz de te dar sustento? Se Ele te chama para servi-lo, você ainda fica preocupado com o seu sustento? Você não confia que o Senhor que te recrutou, que te convocou e te chamou para a sua obra, Ele não é capaz de te suprir o seu sustento? Por isso, irmão, nós chegamos o quê? No primeiro dia da semana, um novo dia. Mas esse novo dia, irmão, não vai para frente se nós ainda ficamos agarrados às coisas do passado, à maneira antiga, né? Irmãos, o Senhor quer mudar tudo novo. Senhor Jesus. Não só, irmãos, o Senhor os fez pegar uma grande quantidade de peixes, e quando, Simão, ouvindo que era o Senhor, ele cingiu-se com sua veste, porque ele não ia chegar até ao encontro de Jesus despido, sem camisa. Ele então colocou roupa na cintura e nadou. Foi até o Senhor Jesus para chegar na praia e colocar roupa, certo? Então, ele se havia despido, lançou-se ao mar, mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes havia também pão.
Mas o Senhor não só se preocupou com os peixes que eles teriam que pescar para suprir a fome deles e da família deles, das famílias deles. Irmãos, o Senhor já preparou um pão de imediato. O Senhor preparou peixe já assado. Não precisou, sabe, eles pegarem um peixe, né, limpar, assar, né, já morrendo de fome e comer. O Senhor já preparou tudo. Você acha que o Senhor não se preocupa com você? Jesus disse, né, em Mateus 6, o vosso Pai Celeste sabe de que necessitais dessas coisas. Ele não se preocupa com você? Irmãos, você acha que o Senhor não se preocupa com você? E especialmente se você serve e faz a vontade dEle, mais ainda você está na mão dEle. Ninguém arrebatará você da mão dEle. Imagina o seu sustento. Por isso, irmão, não vamos cair na armadilha de Satanás, né? Por causa disso, sermos inutilizados. Eu vou falar um pouco melhor depois, tá bom? Não se preocupe. Vamos lá. Então, ó Senhor, isso foi para mostrar, irmãos, para eles que o sustento nunca será um problema na presença do Senhor. Tá? Se o Senhor te chamar para a obra de Deus, Ele suprirá o seu sustento. Vamos dar uma olhada rápida em Mateus 6, 25. Senhor Jesus. Você está preocupado com o seu sustento? Tá, né? Tem que estar, né? Todos ficam preocupados com o sustento, né? Conta a pagar, né? Supermercado, açougue, né? Vamos lá. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Sabe, não fica valorizando mais as vestes do que o seu corpo. Não fica valorizando mais o alimento do que a sua própria vida. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Vocês não valem muito mais do que as aves? As aves que não valem muita coisa, Deus sustenta todas elas, né? Será que Deus não vai se preocupar com você, sustentar você? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? O que eu vou vestir? Tal, né? Principalmente as irmãs, né? Então, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O que Salomão faz ainda é coisa feita pelo homem, mas o que Deus veste, os lírios do campo, é totalmente pela natureza, pela criação, né? Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou beberemos, ou com que nos vestiremos, né? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Irmão, não somos mais gentios, né? Somos filhos de Deus. Nós temos um Pai, né? Ele se preocupa conosco. Porque, né, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe, né? Eu sei que ontem, né, os 270, né, irmãos que estavam ali na estância da região 6, eles estavam lutando por um item
que nós falamos na palavra profética, qual é o item? Irmãos, de nós sermos fiéis em ofertas. Porque a Maria Madalena fazia parte daquelas mulheres de posse que mantiveram o ministério de Jesus enquanto estava na terra. Você acha que quando Jesus saía na Galileia para fazer sinais, né, pregar, irmãos, não tinha alguém preparando, cuidando e servindo? Então, essas mulheres supriam tudo que era necessário. Depois Jesus resolveu ir para a Judeia. Aí a comitiva fica maior ainda, né? A preocupação da logística fica maior ainda, né? E tinham essas mulheres que supriam. Irmãos, você acha que a obra de Deus pode ser feita sem recursos financeiros? Né? Então o Senhor também levanta recurso financeiro. Então ontem os irmãos estavam ali lutando para levantar recurso financeiro, o Ministério de Riquezas Materiais, ali na região 6. Tá? Então, graças ao Senhor, nós, irmãos, eu sempre digo, irmãos, em qualquer outra coisa, irmão, nós não devemos provar o Senhor, tá? Né? Mas na questão do dinheiro podemos provar, porque, né, a Bíblia fala, provai-me nisso, provai-me nisso. Então, se nós somos generosos com o Senhor vai ser generoso conosco. Por quê? Porque Ele sabe que o dinheiro que Ele colocar na sua mão, você não vai gastar em qualquer coisa. Você vai gastar no propósito do Senhor. Você vai gastar para fazer a obra do Senhor, pregar o Evangelho, não é isso? Expansão, né, da obra do Senhor. Então o Senhor vai te confiar mais dinheiro. Mas se você é mesquinho com o Senhor, abre a torneira a conta gotas, você também, né, o Senhor também vai te fornecer, né, a conta gotas. Por isso, irmãos, vamos ser aquelas pessoas confiáveis, para o Senhor poder confiar muito na nossa mão, porque Ele sabe que esse muito vai para a obra do Senhor. Tá? Por isso, né, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmão, eu nunca vi alguém que oferta generosamente para o Senhor e empobrecer. Se você conhece alguém, me fala. Ninguém empobreceu, virou um pobretão, porque ofertou a vida inteira para o Senhor. Pelo contrário, eu vejo o Senhor suprir tudo que Ele precisa. Portanto, não vos inquietei com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Ó Senhor Jesus, irmão, se a igreja não for fiel em questão de ofertas, irmão, como nós conseguiríamos mandar esse pessoal todo para a África? Só de passagem aérea, vocês não sabem quanto nós gastamos. E depois tem toda a logística, tem, né, comportagem, SEAP, publicação de livros, né? Nós vamos abrir novas frentes. Irmão, tudo isso é dinheiro. Graças a Deus, o Senhor está provendo para nós. Nós temos essa provisão nessa última, né, conferência na Estância e mais as conferências de jovens e adolescentes. O Senhor nos proveu só para essa necessidade 1.700.000, 1.800.000. É graças a isso, irmão, nós estamos indo. Esses dias, irmãos, na comunhão com os irmãos da região 6, né, eu andei um pouco na própria Estância. Irmãos, a Estância tem tanta coisa para fazer também. Tem tanta coisa para fazer. Né? O centro de convivência está precisando de uma boa reforma. Né? Tantos lugares precisam de uma boa reforma. Irmão, tudo isso custa dinheiro. Então eu sentei com os irmãos, vamos administrar bem a Estância, administrar bem os eventos da Estância, vamos fazer a Estância produzir dinheiro também, vamos melhorar todos os aspectos ali da Estância. Hein, Jonas? Por isso que está aqui nessa reunião, viu? Para a gente pegar encargo, né? É isso aí, vamos, né? Vamos produzir para a obra do Senhor, né? Tudo isso é para a obra do Senhor, né? Então que o Senhor possa, daqui para frente, nós vamos escrever uma nova história também com relação às ofertas. Não vai faltar dinheiro na casa do Senhor. Um novo começo. Também na questão de ofertas. Ah, Senhor Jesus. Bom, vamos voltar então. Vamos voltar para o João. Eu preciso terminar ainda, tem um adendo para falar ainda. Senhor Jesus. Vamos lá. O que aconteceu aqui, hein? Versículo
Versículo 10, né? Versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão, né? Uma vez o Ami me levou, eu e o Deu, para Godia, na Argentina, para pescar, né? E o Deu, ele parece assim, meio, né? Mas ele é totalmente urbano, né? E preocupado, a gente lá pescando lá, tal. E chegou na hora do almoço, e o Deu me perguntou: onde nós vamos almoçar? Falei: não, estamos no meio do rio aqui, nós vamos almoçar na ilha. E ele pensou, né? Um restaurante chique, numa ilha, né? Tal. Aí, dali a pouco, os barqueiros encostaram os 2 barcos assim numa ilha, cheio de esterco de gado, né? Ele falou: é aqui? Falei: é aqui. Vamos almoçar, vamos almoçar. Graças a Deus, irmão, nós pegamos um dourado grande, né? Eu peguei um, mas teve que soltar porque estava fora da medida. Aí o outro irmão pegou um, né, grande. Irmão, melhor dourado, ou o melhor peixe que eu comi na minha vida foi naquele barranco ali, né? Os 2 barqueiros argentinos, né, limparam ali o peixe na hora, prepararam, cortaram, tal, e fritaram na banha de porco, tudo, tal, aquela coisa maravilhosa, maravilhosa. Só que, irmãos, você ficar esperando limpar o peixe e fazer, né? Você vai ficar ali, ó, esperando mais 1 hora. 1 hora. Não, realmente levou 1 hora. Mas graças a Deus que esses barqueiros argentinos, eles sabiam já como fazer agradar, né? Quando nós sentamos ali, certo? Eles já trouxeram uma toalha de mesa. Improvisaram uma mesa, colocaram uma toalha de mesa e já não sei, eles prepararam uma saladinha, né? Não foi saladinha, né? Com tomate, cebolas, alface. E nos prepararam o que os argentinos comem sempre, um sanduíche de milanesa, né? Vocês sabem, né? A milanesa. Milanesa, quando a Argentina tinha carne barata, era de carne. Mas agora tudo de frango, tá? Porque a carne está cara, né? Então, enquanto esperávamos o peixe, nós comíamos o quê? O sanduíche de milanesa, né, Iodeu? Você lembra daquilo, né? E a salada, né? Comemos para matar a fome. Irmão, Jesus já tinha preparado o pão, já tinha preparado o peixe assado. Aí Jesus disse: vocês trazem um peixe que vocês pescaram, mas esse peixe vai demorar para assar ainda, né? Então, olha aqui, ó, versículo 10. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabasse de apanhar, né? Vocês vão comer aquilo que vocês apanharam, né? Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Sabiam que era o Senhor, né? Que vergonha, né? Ó Senhor Jesus. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Jesus ainda supriu-lhes pessoalmente o pão e o peixe, né? E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Aí vem, irmãos, a parte importante, crucial do capítulo 21. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Irmãos, Jesus sabe que você está com fome. Ele supre você primeiro da tua necessidade, depois então lembra do seu chamamento, tá? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Irmãos, esse é o meu encargo nessa manhã. Primeiro dia da semana, tudo novo,
um novo horizonte. Deus está cheio de esperança. Irmãos, que esperança de que a igreja seja a extensão de Jesus, com o mesmo espírito, né? Mesmo foco em fazer a vontade de Deus, mas ele vai enfrentar um problema sério na igreja. Nós ainda somos seres humanos, nós ainda temos uma grande preocupação que nos divide com relação a fazer a vontade de Deus e a nossa necessidade de sustento. É ou não é verdade? Vamos resolver isso primeiro? Você quer servir ao Senhor? Eu vou aproveitar e dizer, primeiramente, aos irmãos que estão na idade de serem valentes de Davi. Os valentes de Davi são aqueles que já são jovens maduros, né? Jovens que são, já têm aqui quase 30 anos, 25 a 30 anos, que vai até 40, 45 anos já, esses jovens maduros, né? Já, já estão no mercado de trabalho, já tem muita responsabilidade na empresa, nos seus negócios, né? E trabalham muito para se manter. Ninguém te paga altos salários se você não der tudo de si, sabe? Nesse mundo aqui não tem nada de graça, tá? Então, né, você é sugado, você é absorvido, e ainda mais você entra num casamento, você casa e começa a surgir um filho, 2 filhos, né? Não sei se é muito comum, mas alguns, terceiro filho. E, irmãos, você começa a ser absorvido por essas coisas. Por isso, irmão, nós estamos sentindo falta de mais valentes de Davi. O Senhor levantou as tropas, os adolescentes. O Senhor levantou os capitães, que são nossos jovens, 18 anos, certo? Mas estou sentindo mais falta também, irmão, dos valentes de Davi. Nós somos de mais valentes de Davi. Graças ao Senhor, nós já temos um grupo de quantos? 497 valentes de Davi. Mas, irmãos, eu acredito que em todas as igrejas nós devíamos ter o quê? Deve ter uns 2.000 valentes de Davi. Vocês acreditam ou não? Eu acredito que tem no mínimo 2.000 valentes de Davi. Então, esses 490, esses 500 valentes de Davi ainda é 25%. Irmão, nós precisamos, essa palavra, primeiramente eu quero falar para os valentes de Davi. Se você é aquele que está muito ocupado com o trabalho, porque tem grande responsabilidade na empresa, né? Totalmente absorvido, e e alguns irmãos, alguns jovens casam, têm um filho, 2 filhos, desaparecem nas reuniões, não tem mais tempo para a igreja, não tem mais tempo para servir ao Senhor. Irmãos, é uma pena, porque, irmãos, o galardão está aqui já, a volta do Senhor está próxima. Você perder agora a sua carreira espiritual e perder para essas coisas, irmão, não vale a pena, né? Por causa do salário, por causa do sustento, e ainda mais, você que ganha um bom dinheiro, certo? Você começa também a consumir mais, você começa a se comprometer mais, e você não consegue mais parar de se desgastar por isso, certo? Você compra um patrimônio e tem que pagar por esse patrimônio, você troca de carro, tem que pagar pelo carro, e assim por diante, você vai tendo gastos cada vez maiores. Então essa é a armadilha do mundo, e nos mantém ocupados, e nós não conseguimos servir ao Senhor. Então, irmãos, vamos resolver esse problema hoje. Como resolver esse problema? Hein? Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Amas-me mais do que o seu bom emprego? Amas-me mais do que a família maravilhosa que você está formando, os filhos que você está criando? Não é que você não vai cuidar da família nem dos filhos, né? Quando você cuidar de mim, eu vou cuidar, certo? O Senhor fala para nós. Então, não acabe com a sua vida de servir ao Senhor por causa dessas coisas. Amas-me mais do que isso. O Senhor requer o nosso amor. Vamos restaurar o nosso amor pelo Senhor. Porque lá em Deuteronômio 6, não é isso? Primeira coisa era
amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Então vamos restaurar nosso amor pelo Senhor. Como vamos restaurar esse amor pelo Senhor? Em imersão, não é? Entrando na palavra, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Vamos lá. Então ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Então, irmãos, o meu chamamento é para quê? Para servir o Senhor. E servir o Senhor é servir os cordeiros, servir os irmãos, servir as pessoas novas. Irmãos, eu estou aqui para servir a igreja, né? E as pessoas. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Respondeu-lhe, é isso, né? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Irmãos, apacentar é principalmente, claro, é cuidar, mas é principalmente dar de comer, alimentar. Você precisa alimentar, né? Não se preocupe só com o seu alimento físico, você precisa alimentar espiritualmente os meus cordeiros, as minhas ovelhas. E, né, pastoreia as minhas ovelhas. Pastorear, já além de alimentar, é cuidar em todos os aspectos. De noite, quando vem uma tempestade, tem que guardar no aprisco, né? Guardar contra predadores. Então você tem que pastorear, né? Não só apacentar, pastorear. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus então lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, eu não tenho condições de encorajar ninguém aqui. Irmãos, a palavra do Senhor pode fazer milagres. Então eu estou sendo fiel a apenas falar a palavra do Senhor, e eu espero que essa palavra Deus use para falar com você. Que essa palavra, essa última mensagem da série possa mudar a sua vida, tá? Vamos mudar a nossa vida, tá? O Senhor precisa de nós para apacentar os cordeiros, para pastorear as ovelhas e para apacentar as ovelhas, tá bom? Eu vou só terminar de ler aqui de João 21, para a gente poder entrar em outra coisa. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte, né, Pedro havia de glorificar Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Irmão, uma coisa que nunca podemos deixar de fazer é seguir, e seguir de perto. Irmão, como você consegue vencer essa preocupação, ansiedade pelo sustento? É seguir de perto. Imersão na palavra, seguir de perto, a live de quinta, live de sábado, palavra de domingo, né? Irmão, seguir de perto vai salvar você. Você vai falar: mas eu não tenho força, eu estou tão fraco, que eu não tenho forças, né? Irmão, segue, ainda está tempo, vamos seguir, segue de perto, a palavra vai te fortalecer, né? Ó Senhor Jesus. E, irmão, Pedro, né, Pedro vai seguir Jesus até a morte. Aqui diz, né, quando ele era mais jovem, ele mesmo se cingia, mas quando ficar mais velho, outro é que cinja ele. Realmente, irmãos, a idade vai chegando, tem coisas que a gente não consegue mais fazer, né? E outro, então, isso também quer dizer o quê? Na maturidade, você passa a depender mais dos outros, né? De que você também conta mais com os outros. Quando você era jovem, cheio de vigor, né, você acha que você, né, cheio de si, cheio de capacidade, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Irmãos, quanto mais a gente vai ficando mais velho, mais maduro, a gente sabe o quanto nós precisamos do corpo, quanto nós precisamos dos outros,
Nós sozinhos, irmão, nós não somos nada. Nós somos apenas um membro do corpo, né? Por isso, irmãos, como, né, essa comunhão, por exemplo, com região 6, sexta-feira, sábado, né, sábado, irmãos, é que me deram, tá, uma palavra complementar, que eu vou falar agora, do adendo, tá bom? Então, nós precisamos uns dos outros, enquanto, né, o Senhor nos supre, nós precisamos uns dos outros. E Pedro realmente, irmãos, morreu martirizado, né? A tradição conta que queriam crucificá-lo, e ele disse, não sou digno de ser crucificado, né, como o Senhor. Ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, tá? Então, assim, aí o versículo 20, então Pedro, voltando-se, viu aquele, também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus, e perguntara: Jesus, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Acho que Pedro tinha ciúme de João, né? João está lá sempre perto de Jesus, reclinando a cabeça no peito de Jesus, e não disse nada né, disse para Pedro: Pedro, você vai ter uma morte, de certa forma, morte trágica, né? Aí ele falou: e a João? O que vai acontecer com João? Por que só comigo, né? Aí o Senhor falou assim, respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Irmão, não fica preocupado com outro, né? O que o Senhor vai fazer com outro, sabe? Eu sigo o Senhor, mas outro nem ama o Senhor abençoa ele com coisas materiais, ele é rico, ele tem carro, tem não sei o quê, o Senhor não dá nada para mim, né? Irmãos, não se preocupe com outro, se preocupa com você. Quanto a você, irmão, segue o Senhor. Vamos seguir o Senhor de perto. Irmãos, esse é o segredo. Se essa manhã você pode ter fraqueza que for, irmãos, se você entender que você precisa seguir o Senhor de perto, começar a fazer imersão todos os dias, começar a seguir de perto a palavra, irmãos, essa é a sua salvação. Vamos seguir o Senhor de perto. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria, mas, ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu volte, até que eu venha, que te importa? Por isso, irmãos, o João, né, não é que João não morreu, né? João é o que viveu 20 séculos, não está vivo não, ele morreu também, só que ele foi, né, ele permaneceu até ao final do século I, e ele morreu de velhice. Então, foi o único que não foi martirizado. Então, por quê? Ele precisava remendar as redes no final do século I. Tá? Então, aí, né, versículo 24, esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez, se todas fossem relatadas uma a uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Irmão, realmente não dá para descrever todas as ações, todos os movimentos do Senhor Jesus. Irmão, nós irmão, cremos que, né, o Senhor fez muitas coisas, nem todos estão escritos aqui, mas os que estão escritos aqui, irmãos, são suficientes para nos dar essa direção, né, certa do Senhor. Muito bem, então, irmãos, eu vou entrar no adendo, pode? Nossa, o tempo está passando rápido, né? Irmãos, diante dessa palavra, alguma coisa tem que mudar entre nós. É um novo dia, um novo horizonte para Deus. Vamos dar esperança para o Senhor? De nós, irmãos, dar para o Senhor uma vida da igreja em ressurreição? Vamos dar para o Senhor isso? Vamos dizer para o Senhor: Senhor, ainda que hoje nós somos insuficientes, mas conta conosco. Nós queremos dar essa verdadeira igreja em Filadélfia para ti, para tu fazeres cumprir a tua vontade. Sabe por quê, irmãos? Nós ainda, principalmente nós os mais antigos, irmão, nós temos ainda, nos acostumamos com ainda muitas tradições de Sardes, né? E o Senhor quer mudar isso.
Porque a igreja é composta de membros vivos do corpo de Cristo, e que todos os membros do corpo de Cristo, irmão, têm que exercer o seu sacerdócio para que o corpo possa funcionar de uma maneira perfeita e completa para executar a vontade de Deus. Se nós ainda preservamos aquele costume antigo, existe um costume antiguíssimo, que é o de domingueiro. Nós vivemos a nossa vidinha a semana inteira, eu compareço à reunião só domingo. Culto aos domingos, tá? Eu digo isso no cristianismo, tá? No cristianismo isso é muito comum, tá? Você vive a sua vidinha, vive a sua vida de conforto, e você vai, para amenizar a sua consciência, você vai ao culto, tá? Uma vez por semana, e levar as suas ofertas, né, para o Senhor. Irmãos, isso é coisa, não é de Filadélfia. Isso é coisa antes da ressurreição. Vamos viver uma vida da igreja também em ressurreição? Amém. O Senhor deseja, irmão, que todos nós sejamos sacerdotes. Não é isso que fala? Olha, aqui acho que em Apocalipse 5, né? Acho que é Apocalipse 5, é isso? É Apocalipse 5? É, Apocalipse 5, versículo 9, olha como fala. Entoavam novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Irmãos, nós somos todos sacerdotes, para Deus poder usar Cristo para reinar sobre a terra, e nós vamos reinar com Ele. Irmão, primeiro precisa restaurar o nosso sacerdócio. O judaísmo trouxe influências para a igreja, que é dividir os sacerdotes do povo comum. Aí, irmãos, também na igreja foi introduzida essa hierarquia. Nós temos padres, nós temos pessoas leigas. Depois da reforma, pastores e o rebanho, não é? E na vida da igreja nós copiamos também, irmão. Desculpe me dizer, nós temos irmãos responsáveis e os demais irmãos. Vamos mudar isso? Os nossos adolescentes estão mostrando para a gente que pode mudar. Eles estão sendo sacerdotes. Não tem nenhum curso de teologia, né? Não tem nada. E eles estão aqui servindo ao Senhor. Irmãos, vamos mudar isso? Vamos fazer de todos os nossos sacerdotes? Tá? Então vou dar caminho para vocês. Vamos lá. Primeira coisa que tem que fazer, irmãos, Mateus 18. Primeira coisa, tem que fazer o quê? Você quer dar essa nova vida da igreja em ressurreição para o Senhor? Você quer dar? Então vamos começar por aqui? Por aqui. O que tem que começar? Capítulo 18 de Mateus. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Então, a nossa cabeça dos antigos, certo? Sofreu influência do legado de Sardes. A nossa cabeça é: quem é o maior? Eu me figuro entre os primeiros? Eu faço parte de que posição? Eu tenho privilégio? Eu tenho posição? Tenho poder? Né? Então, a preocupação é essa, infelizmente é essa. Por isso, irmãos, essa luta toda de 2023 é por isso. Muita gente lutando pela sua ambição, lutando pela sua popularidade. Irmão, quer ser o primeiro, quer ser ouvido, quer ter púlpito, né? quer pregar, quer fazer, irmão. Esse é o adulto. Irmão, nós precisamos mudar isso. Precisamos mudar isso. Tá? Aí, o que Jesus fez? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E
E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós temos que nos converter e nos tornarmos como uma criança. Não quer dizer, irmãos, que nós vamos assistir o que os adolescentes vão fazer. Aqui fala para você se converter, você se tornar, não é? Não está claro aqui? Não é apenas você não ter problema, irmãos. Alguns já começaram a ter problemas com os adolescentes fazendo imersão, problema com os adolescentes fazendo grito de guerra. Graças a Deus, eu acho que essa fase já passou, né? Tá? Já passou. Os que estão aqui conosco, irmão, não tem problema mais com isso. Mas também, irmão, nós temos uma tendência de nós ficarmos assistindo. Nossa, que bonito, tal. Né? O Ildeu me falou que essa semana os adolescentes estavam ocupados em outro lugar, não é isso? Ele sentiu falta na reunião. Falou, aí a reunião voltou a ser movida a manivela. Então está faltando adolescentes. Irmão, vamos pôr adolescente nisso? O Senhor tem suprido muitos adolescentes. Vamos colocar o adolescente em todos os serviços? Vou explicar melhor isso. Vamos continuar aqui. Então, a gente tem que, eu e você tem que nos converter, irmãos. Não é só assistir de camarote. Precisamos nos converter. E, portanto, aquele que se humilhar como essa criança, para você se tornar uma criança, você precisa se humilhar. Eu tenho muito conhecimento bíblico. Eu posso ser um mestre e ensinar a Bíblia para eles. Eu tenho tantas experiências na igreja, tanta experiência como na vida humana. Irmão, se você não se esvaziar, se você não se humilhar, né, como uma criança, né, você não tem jeito do reino dos céus funcionar, tá? Então, portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Se a gente se humilhar, a gente se torna o maior. Se você quer ser o maior, então se humilha, né? Eu gostei muito do versículo 5, que é desprezado por nós. Muita gente lê e não entende. Aqui, ó. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Você nunca deu atenção para esse versículo. O que quer dizer receber uma criança? Quem entre nós não gosta de criança? Não é isso? Você gosta de criança, todo mundo gosta de criança. Mas não é esse receber. O receber aqui, receber em meu nome, é receber como? Receber como? Receber em meu nome. Como é receber? Irmãos, é para a nossa prática na vida da igreja hoje. Irmãos, o Senhor quer, o que Ele está fazendo no meio dos adolescentes, nós precisamos nos tornar como eles, ser tão simples, começarmos também a fazer imersão na palavra, começar a amar a palavra, começar a fazer transcrição, né? Começar a dormir com Deus, acordar com Deus, viver nessa esfera, e vamos receber essas crianças nos nossos serviços da igreja. Vamos receber ou não? Vocês entenderam o que é receber aqui? As nossas reuniões precisam deles. Vamos ter humildade para reconhecer que nós precisamos de adolescentes nas nossas reuniões. Como anda o seu grupo familiar? O seu grupo família precisa de renovação. Seu grupo família precisa de uma revitalização. Seu grupo família, que tal você convidar alguns adolescentes? Que tal você chamar alguns capitães e adolescentes para participar do seu grupo de reunião, do grupo familiar? Seu grupo familiar vai sair do tradicional, vai sair do convencional, vão entrar na palavra, porque os nossos adolescentes estão na palavra. E eles percebem quando você fala baboseira, porque eles são focados na palavra, não é? A gente joga tanta conversa fora em nossas reuniões de grupo familiar. Não deixa os nossos adolescentes trabalharem, fazer. Central de acolhimento. Como receber uma criança na central de acolhimento? Você não pode usar um adolescente, um dia desse, liga para um contato.
nós somos, né, tal, nós, né, você foi contactado por um dos nossos missionários, tal, eu estou ligando para você, né, e gostaríamos de orar por você, tal. Aí o que você faz? Você põe, tem um adolescente aqui que gostaria de orar por você. E aí o adolescente entra em conta. Quem que não gosta da voz de um adolescente? Já quebra de cara, né, o gelo. E a pessoa fala, eu quero sim, ora por mim. Eu vou orar a imersão da palavra, mesmo que eu não entenda o que é isso, a imersão na palavra, né? Você escolhe o número 1 até 4, 2, aí vai fazer aquela oração. Aí, né, irmãos, imagina, as pessoas vão se derreter, porque a simplicidade e a genuinidade dos nossos adolescentes tocam no coração das pessoas. Dá para receber criança em todo o serviço ou não? As mulheres conectadas, por que não introduz um adolescente? Por que não usa os adolescentes? Também para falar das experiências. Vocês entenderam ou não? Vamos colocar nos adolescentes em tudo, porque eles estão renovando a gente. Os homens de oração, podemos usar os adolescentes? Podemos ou não podemos usar? E eu vou dizer mais ainda, vamos introduzir as pessoas novas, irmão, já servindo, começando pelos adolescentes. Introduzam no serviço dos adolescentes. Tá? Eu vou explicar mais o que pode ser feito. Tá? Então, irmãos, ó Senhor Jesus, primeiro é ter a simplicidade de crer. A característica de um adolescente, irmãos, é a simplicidade de crer no profeta e ter amor pela palavra que sai da boca de Deus. Essa é a característica principal dos adolescentes, porque eles sabem qual é a procedência das palavras. Ó Senhor Jesus, em João 17, Senhor Jesus, o tempo já passou tão rápido, não sei que tivesse mais tempo, vai lá. João 17, 7 e 8, que fala? Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, creram que tu me enviaste. Porque os adolescentes, por amor à palavra, por reconhecimento do canal de Deus, falando a palavra com eles não têm dúvida nenhuma. Por que traz tanta bênção para eles? Irmãos, porque a procedência da palavra profética vem de Deus. Jesus, enquanto esteve na terra, como profeta, como enviado de Deus, ele nunca puxou a autoria para si. Ele sempre disse aos que estão ao seu redor, né? A palavra que eu falo, não as falo por mim mesmo. É Deus quem fala por ele. Entendeu? Então, irmãos, essa procedência é o segredo. Hoje muitos disputam, né? Querem pregar, querem falar o seu conhecimento bíblico. Mas se a procedência não for Deus, irmãos, não vem do Deus verdadeiro, do único Deus verdadeiro. E se não vem do único Deus verdadeiro, não é a verdade que chega até você. E quando não é a verdade que chega a você, irmão, não faz a obra de Deus, não santifica você, né? Senhor Jesus. Por isso, irmãos, vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui o que eu preparei, tá? Não tenho mais tempo, o tempo já está correndo, tá? Então, primeiro é procedência. Primeira coisa, irmãos, como nós vamos tornar como uma criança? Vamos ser simples e amar a palavra. E valorizar a palavra. E crer que a palavra faz a obra de Deus. Todos esses milagres que têm acontecido, irmãos, entre nós, é por causa da palavra. Não é a minha capacidade. Então, as palavras ditas pelo enviado executam as obras de Deus. Isso está em João 14, 10. João 14, 10. Então, nós devemos seguir o modelo dos adolescentes, fazer anotação ou transcrição das mensagens. Vamos extrair delas, né, das palavras, vida, direção e vida, direção para praticar a palavra e admoestações e fazer imersão
com repetições seguidas, grito de guerra, usando folhinha da imersão diária. Irmãos, vamos descobrir qual é o segredo da bênção dos adolescentes. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Não confiar na sua própria capacidade, conhecimento e experiências, e sim na palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Procedência, tá? Pois a nossa alma ainda carece ser santificada e preenchida pela verdade, e a palavra de Deus é a verdade. João 17:17. Né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A pregação do Evangelho do Reino por meio dos livros, a colportagem, irmãos, é de extrema importância para alcançar pessoas a fim de serem encabeçadas por Cristo e participarem da vida da igreja. Irmãos, são duas etapas. A primeira etapa, pregar o Evangelho do Reino através da colportagem, orar pelas pessoas com a imersão na palavra, e segunda etapa, irmãos, é introduzir essas pessoas na vida da igreja. Vamos ter ousadia, trazer as pessoas, né? A casa de colportores, né, com equipes de colportores, estão fazendo esse trabalho nas ruas. E a casa de adolescentes com equipe de colportores, e os adolescentes emancipados acima de 16 anos já podem fazer colportagem, tá? E assim, a casa de colportores, e essa colportagem vai gerar também recursos para várias frentes da obra do Senhor. Edificação. Agora vamos tratar da edificação. É isso que eu quero falar, esse novo começo na igreja. Edificação no corpo de Cristo precisa envolver todos os irmãos. Vamos envolver todos os irmãos? Inclusive as pessoas novas. Não fique meses e meses apacentando uma pessoa nova. A hora que você introduz ele num serviço, irmãos, vai acelerar o processo. Introduza, todos são sacerdotes, todos devem servir ao Senhor, tá? Então, irmão, vamos usar a ferramenta que o Senhor nos deu, que é a casa de adolescentes, para impulsionar os demais serviços. Eu já expliquei. Central de atendimento pode usar, mulheres conectadas pode usar, homens de oração pode usar, casa de capitães. Acho que eu não expliquei aqui ainda que são casas de capitães. Nós temos a casa de adolescentes. Os nossos adolescentes, nós colocamos uma exigência mínima com relação à educação, é chegar ao ensino médio. Todos têm que fazer e terminar o ensino médio. Quando termina o ensino médio, irmãos, alguns têm condições de continuar, entrar no curso superior, irmão, deve entrar, deve fazer, tem condições, devem fazer, tá? E uma boa parte disso também, né, atende o chamamento do Senhor, já partem para serem colportores. Então aí nós vamos montar equipe de colportores com eles, e nós vamos montar casa de colportores, para eles continuarem nesse encargo. E aqueles que derem continuidade na universidade, nós vamos montar casa de capitães para eles. Eles vão estudar, mas eles vão continuar com esse espírito de colportor. Eles vão ajudar os capitães, as tropas, né? Vão ajudar os adolescentes e a igreja, todos em mais serviço, e vão continuar com o encargo, tá? E nós vamos trabalhar mais nos valentes de Davi, já jovens mais maduros, e hoje nós começamos a trabalhar com a intendência do exército de Deus. Acho que dá para projetar, né? Dá para projetar todos os logos, né? Maurício, você passou, né? Aqui, ó. Nós temos a casa Kids, que é trabalhar com os pré-adolescentes, tá? As crianças é o Fábrica de Vencedores Kids, pré-adolescente, casa Kids, porque estão doidos para serem adolescentes. Tem só 8 anos, 9 anos, já querem ser adolescentes, tá? Então vamos colocar eles na casa Kids. Depois tem a casa de adolescentes, né? Casa de adolescentes, você já conhece. E depois tem casa de capitães, tá? E agora, irmãos, a intendência do exército de Deus, que vai dar todo o apoio, todo o suprimento, né? Que são os irmãos mais maduros. Quem aqui são os irmãos maduros aqui?
Tem que ter pelo menos 50 anos, 55 anos para frente, né? Quem tem 50, 55 anos para frente? Eu tenho aqui, ó. Vocês são os que irão cair no deserto? Ou vocês são os Caleb e Josués da vida, da igreja? Então, irmãos, não vamos nos aposentar na igreja. Vamos dirigir o nosso carro, tá? Bom, depois eu explico aqui, vamos lá. Então, irmãos, o que nós podemos fazer usando nossos adolescentes? Os nossos adolescentes são usados, os menores de 15 anos, fazer missão familiar. O que é missão familiar? Eles vão fazer ligações telefônicas para os contatos do projeto Vem Ver ou do Central de Acolhimento, eles podem ajudar. Eles podem ligar para os parentes de outros adolescentes ou dos irmãos, a fim de apacentá-los. Você imagina receber, né? Você receber uma ligação, seu parente receber uma ligação de um menino de 13 anos, 14 anos, fazer imersão, oração de imersão com elas. Irmãos, essa pessoa vai se derreter. Por isso, vamos usar isso. Também tem um projeto Vem Ver. Irmão, infelizmente, não tenho tempo de explicar. Os irmãos da região 6 fazem muito bem isso. Usar os adolescentes e os jovens que estudam nas horas vagas, com o apoio de irmãos da maturidade que podem servir com seus carros, formar equipes por carro. Por exemplo, os irmãos da maturidade que levantaram a mão, ofereça seu carro, tá? Então, um carro com o intendente, e você pode levar no seu carro, se tem 5 lugares, você pode levar junto com você 2 capitães, que são jovens, e levar mais 2 adolescentes. Tá? Ou se o intendente pode levar um capitão, mais 3 adolescentes. Eles vão para onde? Eles podem ir para casa de um irmão. Tem um irmão aqui que está pedindo ajuda, né? Olha, eu estou querendo entrar nessa nova esfera da vida da igreja de ressurreição, mas eu não tenho força, não sei como fazer, tal. Nós podemos levar os adolescentes na sua casa, uma equipe na sua casa? Pode, vamos fazer imersão na palavra. Irmão, isso vai renovar os irmãos. Em vez de você fazer aquelas visitas aos irmãos de uma maneira tradicional, leva um carro desse. Vamos fazer imersão, sabe? E os irmãos da região 6 estão fazendo o seguinte: quinta-feira tem a live, então já combino antes com o irmão. Irmão, nós vamos assistir live na sua casa, prepara a televisão. Nós vamos fazer, né, vamos levar um carro desse, tá, na sua casa. Irmão, chega lá, faz imersão, faz grito de guerra, assiste a live, faz a transcrição. Esse irmão vai ser envolvido. É ou não é? E vão num bairro, né? Visita um irmão daquele bairro. Irmão, nós vamos fazer um vem na sua casa. O que vem e vem? Nós vamos convidar os adolescentes aqui ao redor. Você não conhece alguma casa, algum vizinho que tem um adolescente? Eu conheço, aqui tem 3, aqui tem 2. Vão lá convidar, irmão, de repente aparecem 15. Irmão, assim que nós vamos fazer, tá? E marcar visita na casa dos irmãos, tá? Para fazer isso, ó Senhor Jesus. E nós podemos revitalizar os grupos familiares, sempre aqueles velhos rostos, certo? E depois termina com um bom jantar. Irmão, vamos trazer os adolescentes, certo? Para ajudar. E, ó Senhor Jesus, e vamos estabelecer metas em tudo, ó Senhor Jesus. Não tive tempo mesmo para falar sobre os profetas, viu, Maurício? O tempo já acabou, tá? Uma coisa importante, irmãos, os gritos de guerra, precisam fazer grito de guerra da semana. Não que não possa usar, né, ocasionalmente algum grito de guerra do passado. Mas, irmãos, a semana é bom fazer grito de guerra da semana para inculcar a palavra no nosso coração. Porque o grito de guerra ajuda muito a inculcar a palavra. Então, irmãos, vamos sempre usar grito de guerra da semana. E com relação aos profetas, que eu não tenho tempo de falar, eu só quero dizer o seguinte para vocês. Espalharam mentiras de que nós acabamos com os profetas. Só tem um que fala, ninguém mais fala. É mentira.
Irmãos, todos que o Senhor deu dons especiais, em Romanos 12, ali quando fala, se você tem um dom de profecia, e essa profecia, segundo a versão Restauração, a nota de rodapé, é um dom específico de um profeta que recebe a revelação direta de Deus. Esse é o profeta. E mais na igreja tem aquele que ensina, tem aquele que exorta, eles também são profetas. Então, a nota da versão Restauração diz, aquele que ensina, aquele que exorta, ensina de acordo com a profecia que recebeu em revelação direta de Deus. Então, aquele que profetiza na igreja, irmão, não é dar uma outra linha, dar outra mensagem. Nós somos todos, irmãos, aqueles que transmitem as palavras de Deus. Deus já transmitiu a palavra, por exemplo, em Apocalipse 1:1. Deus transmitiu a revelação através de João. Ele notificou a João. E, irmãos, e os demais servos receberam a revelação por João. Só que eles vão transmitir a palavra a revelação de Jesus Cristo por meio de João, mas tem que ser fiel a transmitir o que Deus quer transmitir. Não é você falar uma outra mensagem, você mostrar, né, que você sabe falar. Não, isso é coisa de Sardes. Nós aqui, irmão, nós transmitimos a palavra de Deus, que Deus quer falar. Por isso, irmão, não tem lugar para ego, não tem lugar para orgulho próprio, não tem lugar para que negócio, você gostou da minha mensagem, você, né, foi ajudado com minhas palavras, irmão, não tem mais lugar para essa vanglória dos homens. Irmãos, você que tem dom de profeta, você consegue extrair mais revelação, mais riquezas, talvez que, né, os irmãos em geral não conseguem extrair. Então você precisa fazer esse papel de profeta, só que 1 Coríntios 14 fala, se profeta, né, seja apenas 2 ou 3, e uma palavra, né, relativamente curta, não é você ficar falando uma mensagem de 1 hora, né, relativamente curta, para reforçar, dar direção para os irmãos, para todos poderem participar. Bom, eu não tenho tempo de falar isso, o tempo já tomei muito tempo, mas eu quero dizer para os irmãos, é a mentira que Satanás está espalhando. Nós temos sim, muitos profetas nas igrejas, que vão enriquecer muito ainda mais a palavra profética. Amém, Jesus é o Senhor. Amém. Hey guys, my name is Philip. I met David here at King Shaka Airport in Durban, and while I was driving here, I just felt really, really bad. I've been struggling with feeling some tormenting thoughts, and I've just been feeling while I was driving here that if only the Lord would give maybe someone on the plane just to give a word of encouragement to me. And then I came into the airport, and David came up to me out of nowhere, and he just asked me, can I pray for you? And after that I just felt so encouraged, because the Lord has heard me. And I just want to encourage you all to keep on trusting in the Lord, keep on in the faith, just keep on trusting the word of the Lord, because He hears you. If you're going through something, just keep on trusting Him, just keep on praying, never give up, because He hears us. Don't listen to the enemy, just keep on trusting in the Lord and put your faith in the Lord Jesus Christ. And I'm so thankful for what the Lord did for me today, and yes, I just want to encourage you all from South Africa.